Um homem com uma missão impossível, uma base governamental sob vigilância extrema e um plano o suficientemente maluco para funcionar. Um homem entrou sigilosamente na Área 51, mas ele encontrou o que estava procurando e escapou da detenção? Ou ele foi preso e exiliado de mãos vazias? Hoje, é isso que vamos descobrir. E aí, Ewok Crew? A Área 51 é conhecida como uma base altamente secreta, densamente protegida e totalmente impenetrável de operações governamentais que muitos tentaram infiltrar sem sucesso. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que um homem determinado a cumprir sua missão pessoal de encontrar respostas, na verdade conseguiu se infiltrar e ficar por 7 dias na base do governo, meticulosamente monitorada, evitando ser detectado o tempo todo. Sua história é uma de evasão, astúcia e habilidade de sobrevivência postas à prova. E para nossa sorte, ele documentou toda a viagem em uma série autocontada publicada no Las Vegas Sun. Estaremos mergulhando na excursão quase inacreditável do Jerry Freeman, um arqueólogo e explorador que não aceitaria um não como resposta quando se tratava de descobrir a verdade. Pouco antes de partir, ele disse sobre a sua motivação para a viagem perigosa, citação: "O canto da sereia é ensurdecedor. Estou apaixonado pelo fruto proibido." O arqueólogo e antropólogo Jerry Freeman, de Pearl Blossom, Califórnia, tinha 55 anos em abril de 1997, quando decidiu fazer sua caminhada não autorizada pela restrita Área 51. Ele era um aventureiro experiente, que sempre levou seus projetos de paixão até o fim. E seu último projeto foi o mais ambicioso de todos. Ele queria recorrer uma rota específica em Nevada, a fim de encontrar pistas nunca antes vistas, que pudessem revelar detalhes importantes sobre a história. O único problema era que essa jornada exigia que ele fosse direto através da Terra Proibida, na Área 51. No entanto, isso não o deteve. Como parte da sua preparação para a viagem, Freeman contatou o Las Vegas Sun. Ele raciocinou que, se seu plano fosse descoberto pelas autoridades preventivamente, ele certamente seria preso ou impedido de levá-lo adiante. Portanto, sua solução foi falar com um terceiro de confiança, mais neutro, para que alguém oficial soubesse onde ele estava e por que tinha ido. Como um explorador experiente, talvez Freeman estivesse simplesmente tomando uma medida de segurança para garantir que grupos de busca viessem procurá-lo se ele não voltasse e precisasse ser resgatado. Mas talvez parte da sua motivação fosse um objetivo totalmente diferente: a empolgação e o sentimento de tirar o fôlego de anunciar com ousadia um plano tão estranho. "Quero que a Força Aérea saiba que não há nada de sinistro no que eu estou fazendo", disse ele ao Sun. "Não estou interessado em militares ou tecnologia. Estou interessado puramente na história e cultura desse site e desse artefacto. Eu sou um arqueólogo, isso é tudo que eu sou." Mas qual é esse motivo tão misterioso que estava levando Freeman a participar de uma missão tão arriscada? É verdade que as informações que ele buscava eram um tesouro exclusivo que só poderia ser encontrado nas profundezas da Área 51. Mas a sua fascinação não vinha do desejo de ver um OVNI ou de encontrar um alienígena vivo. Ao contrário, estava enraizado em um evento notório de 1849, a passagem dos famosos Death Valley 49ers, um conto que entrou na história devido à incrível resiliência que os membros do grupo tiveram que reunir para superar os obstáculos implacáveis em seu caminho. Em um segmento gravado de um programa de rádio apresentado por Art Bell no final dos anos 90, o próprio Freeman pode ser ouvido explicando por que essa velha história americana o obrigou a entrar furtivamente na Área 51. O programa de rádio estava aberto a ligações para funcionários da Área 51, mas Freeman ligou de qualquer maneira para compartilhar sua atrapante experiência. "Eu sou o arqueólogo que entrou na Área 51 no ano passado. Bem, eu caminhei lá por 160 quilômetros e eu estive lá por mais de uma semana. Fui tão longe na Área 51 que pude realmente ver fora do outro lado. Na verdade, pensei em fazer isso. Eu vou dizer isso. Foi a coisa mais impressionante que eu fiz na minha vida. Mas por quê? Olha, por que em primeiro lugar você decidiu como arqueólogo
Qual era o interesse na Área 51? Eu estava seguindo os Death Valley 49ers, o grupo que se perdeu em 1849. Sem brincadeira, sim, eles pegaram um atalho. Como você viu, eles foram diretamente pelo centro do que, é claro, é conhecido como Área 51 pelas legiões que acreditam em OVNIs. Então você estava simplesmente seguindo o rastro deles e a trilha passava pela Área 51? Isso correto. Esses pioneiros fizeram uma árdua viagem pela América em um vagão coberto, deixando o leste dos Estados Unidos para perseguir a tentadora promessa de prosperidade oferecida pela Corrida do Ouro na Califórnia. Você provavelmente conhece a trágica história da Donner Party, que ficou irremediavelmente presa em uma tempestade de neve na montanha depois de tentar pegar um atalho. Mais tarde, eles foram forçados ao canibalismo, depois que os membros começaram a morrer horrivelmente, devido às condições adversas e à escassez de suprimentos. Os pioneiros do ano 49, que fizeram suas próprias viagens apenas 3 anos depois da Donner Party, do ano 46, foram extremadamente cuidadosos em aprender com essa história de advertência e evitaram cometer o mesmo erro a todo custo. Mas, ironicamente, embora eles evitassem os picos nevados, esses viajantes também acabariam perdidos, desorientados e lutando para sobreviver. Desta vez, sob o sol quente do deserto. Reza a história que esses pioneiros de 1849, que seguiram para o oeste, chegaram à cordilheira da Sierra Nevada no final do ano para fazer a travessia com segurança. Foi quando uma opção alternativa tentadora foi apresentada a eles. Circulava a notícia de que alguns grupos estavam optando por seguir a antiga trilha espanhola, uma rota que contornava a extremidade sul das Sierras, o que significava um clima mais quente, terreno mais estável e, presumivelmente, um caminho mais seguro para viajar, mesmo no inverno, cada vez mais intenso. Apesar da falta de provas de que essa trilha era segura, um grupo liderado pelo experiente guia Jefferson Hunt decidiu fazer a viagem. Embora já tivesse completado esta viagem com sucesso, Hunt tomou a decisão de pegar um atalho desconhecido, uma escolha que, se eles aprenderam alguma coisa com o grupo da Donner, nunca foi uma boa ideia. Quando o grupo não conseguiu encontrar água ao longo dessa nova trilha, eles foram forçados a voltar ao plano original. Mas esse risco desnecessário foi um erro caro, e eles perderam 7 dias e suprimentos valiosos no processo. Depois disso, opiniões encontradas e alegações de um atalho ainda melhor, supostamente para economizar tempo, que deveria cortar impressionantes 500 milhas da viagem, resultaram na separação dos pioneiros. Essa rota de rumores parecia boa demais para ser verdade, e aqueles que se separaram do grupo do Hunt para segui-la descobriram que era exatamente o caso. Eles ficaram cara a cara com um desfiladeiro impressionante que não tinham esperança de cruzar de carroça. Embora a maioria tenha ficado desanimada com esse resultado devastador, alguns poucos escolhidos decidiram seguir em frente. Seu espírito implacável valeu a pena, e após alguns dias de viagem, eles encontraram um caminho ao redor do canhão. Mas eles não estavam fora do perigo ainda. Suas viagens ao território da Nevada logo os levaram à área do Lago Groom, Lago Papoose, uma área localizada no que hoje é a Área 51. Aqui ocorreu mais uma disputa. Precisando desesperadamente de água, um grupo sugeriu que o melhor plano era seguir para o sul, para uma montanha nevada, onde pelo menos a terra não seria tão seca e árida. Mas o outro grupo discordou. Eles se mantiveram firmes no plano original, não querendo fazer mais desvios no caminho para o oeste. Mas mesmo depois de decidir seguir seus caminhos separados, o destino teria que os dois grupos eventualmente se encontrassem novamente e continuassem juntos, trazendo-os para o que agora é o Vale da Morte, na véspera do Natal de 1849. Embora os áridos pioneiros tenham encontrado alívio temporário em uma tempestade de neve muito necessária que foi capaz de matar parte dessa sede crescente, o grupo exausto e seus animais exaustos estavam em péssimo estado. Eles ficaram desesperados, dividindo-se novamente. Alguns optaram por abandonar seus vagões surrados, contendo todas os pertences que eles já tinham sofrido tanto para manter com eles até agora. Em vez disso, eles os deixaram para trás no deserto para continuar a pé, abatendo seus bois e usando a madeira de seus vagões destruídos para fazer carne seca como alimento bruto.
Eles podem ter estado em suas últimas etapas, mas esse grupo conseguiu completar a jornada com sucesso e, finalmente, por fim, aos seus dias na estrada. Os outros não tiveram tanta sorte. Depois de uma tentativa fracassada de cruzar a intimidante cordilheira Panamint, a última barreira formidável antes da civilização, eles foram forçados a voltar e permanecer no vale. Enquanto 2 homens capazes foram confiados com a grande responsabilidade de continuar à frente para conseguir e trazer suprimentos para os pioneiros perdidos. Depois de 1 mês e 300 milhas de caminhada, os heróis cavalgaram de volta para seus camaradas que esperavam, com pouco para se vangloriar, além de uma mula de um olho só e 3 cavalos. Um cavalo morreu durante a jornada extenuante e os outros 2 não conseguiram acompanhar e tiveram que ser deixados para trás. Então, com a mula resistente e um punhado de suprimentos suados, os 2 salvadores voltaram, mas encontraram as coisas piores do que as tinham desejado. A maioria dos pioneiros ficou impaciente ou talvez tenha perdido a esperança de que os 2 exploradores voltassem. Muitos já haviam partido em uma busca desesperada por se salvar quando os exploradores voltaram. Mas 2 famílias permaneceram no vale para dar as boas-vindas aos homens que retornavam, e juntos, o grupo desorganizado mal conseguiu sair vivo. Eles acabaram sendo resgatados por cowboys mexicanos da Califórnia. No total, é relatado que 13 viajantes perderam a vida por esse falso atalho que acabou adicionando meses à sua jornada esperada. Ao deixarem para trás o deserto cruel, que lhes causou tanto sofrimento, um pioneiro foi citado como tendo dito: "Adeus, Vale da Morte." Esta se tornou a história de como este local infame, um dos lugares mais quentes do planeta, recebeu seu título arrepiante. Foi esse significado histórico da lutadora força de vontade americana que inspirou Freeman a adotar a mesma mentalidade e trilhar o caminho exato que aqueles bravos pioneiros haviam trilhado um século antes. "Isso é parte da nossa herança americana", disse Freeman. "Acredito que tenho o direito de ver isso." Ficou registrado nos diários dos pioneiros que, no caminho, eles realmente fizeram 7 inscrições ao longo do caminho para marcar sua passagem. Sua busca era rastrear a última inscrição perdida, feita em 1849, por um daqueles viajantes cansados, que se dizia estar localizada na parede do Nye Canyon. Mais do que isso, ele queria contemplar Papoose Dry Lake com seus próprios olhos, já que era o último local onde os famosos Lost 49ers acamparam como um grupo antes de sua separação inevitável. Mais tarde ele escreveu: "O problema foi que o lago e o desfiladeiro encontram-se bem no centro da área melhor guardada do planeta, o campo de tiro da base da Força Aérea Niles, da Força Aérea dos Estados Unidos. Terra Sonhada, como é conhecida pelos pilotos militares, e a Área 51 para as legiões de fãs de OVNIs." Freeman não era estranho em recriar a jornada dos pioneiros. Apenas um ano antes, ele liderou 5 pessoas em 330 milhas da rota original dos 49ers. Uma jornada cansativa que levou 32 dias no total. A excitada tripulação até conseguiu encontrar uma das 7 inscrições evasivas que permaneceram completamente escondidas e sem documentos até sua descoberta. Eles haviam realizado a grande façanha de ver todas essas inscrições com seus próprios olhos em pessoa. Todas, exceto uma. Uma velha foto da 7ª inscrição existia em livros, junto com um relato de sua suposta localização geral. Freeman não conseguiria descansar até que seu sonho fosse realizado até o fim. Certa vez, ele disse: "Quando você inicia um projeto, você espera concluí-lo. Se você deixar lacunas, não se sente realizado." Mas as autoridades tinham opiniões divergentes quando se tratava desta viagem potencialmente perigosa. O National Park Service e o Bureau of Land Management foram receptivos ao objetivo elevado do Freeman, e o Departamento de Energia foi gentil o suficiente para concordar com o pedido do explorador de conceder acesso supervisado a certas áreas da Área 51 que eram essenciais para a expedição. A maioria entendeu sua situação, mas ainda assim, a Força Aérea dos Estados Unidos, a organização mais influente quando se trata de aprovar o desejo do Freeman, não estava nem um pouco ansioso para dar o aval. E pedi à Força Aérea por vários anos para
permitir que minha equipe tivesse acesso a vários sítios arqueológicos. Claro, é o Lago Papuzi. Isso é arqueologicamente crítico, porque foi o último acampamento dos 49ers. Estavam lá quando a sua coleção falhou. Eles foram em direções diferentes em uma tentativa para escapar do deserto. De acordo com o Sun, a força aérea citada ignorou ou rejeitou severamente todos os esforços do Freeman e seus apoiadores para obter acesso ainda ilimitado para a base militar. Na verdade, mesmo quando o arqueólogo desesperado pediu ajuda de seu congressista, ele ainda foi rejeitado, de forma semelhante, por uma resposta que alegadamente afirma que a força aérea citada não vai permitir agora ou nunca que alguém tenha acesso à área. Mais tarde, Freeman afirmou, em retrospectiva, que ele tolerou essa oposição e permaneceu paciente e calmo por um tempo considerável. Ele escreveu que estava ingenuamente excitado, esperando que em algum momento, eventualmente, o comandante da base me ligar e me diria: "Ei, Jerry, temos um pequeno período de inatividade em tal e qual dia. Venham para o portão e nossos arqueólogos de base vão comandar sua equipe lá por um dia e ver se podemos localizar essa inscrição. Sua pesquisa é louvável. Que bom que podemos ajudar." Obviamente, esse cenário ideal nunca aconteceu. O Freeman percebeu que nunca aconteceria. Bem, chega de fantasia, ele meditou em sua série publicada na Sun, continuando: agora as opções eram realmente limitadas. Esquecer esta fase crítica da odisseia dos 49ers e se contentar com a pesquisa de poltrona, ou contemplar uma entrada ilegal, inimaginável. Freeman escolheu o último. A recusa veemente da força aérea não o impediu, e ele decidiu que iria prosseguir com a jornada, com ou sem o apoio deles, ou mesmo o conhecimento deles sobre o assunto. Sua permissão foi recusada várias vezes. Então, em algum ponto você pensou: para o inferno com eles, eu vou de qualquer maneira? Eu admito que sim, mas não me arrependo de ter feito isso. Não há melhor maneira de entender as provas e tribulações pelas quais Freeman passou do que com seu próprio relato, conformemente detalhado na série Las Vegas Sun. Sua primeira anotação foi datada na terça-feira à noite, 22 de abril de 1997. Freeman começa: fiquei sozinho ao lado da barricada de metal enferrujada, marcando o fim do terreno público. Uma hora antes, vi o carro do meu irmão desaparecer em uma pista deserta no deserto, no alto do Spectre Range, em Nevada. Depois de um rápido apertão de mão, Doce foi. O crepúsculo estava próximo e usar suas luzes tão perto da fronteira não era sábio. Remexendo nas alças da minha mochila de 20 quilos, me convenci de que estava apenas esperando a lua subir um pouco mais antes de partir, quando na verdade estava com medo. A enormidade do que eu estava prestes a fazer corroeu minha coragem. Finalmente, respirando fundo, atravessei a barreira e entrei na zona proibida. Freeman continua explicando que a sétima inscrição é considerada esculpida em uma parede remota de um desfiladeiro bem acima do Lago Papuzi. Ele gastou algum tempo nessa entrada inicial para explicar por que estava se correspondendo com os Las Vegas Sun, escrevendo: achei necessário estabelecer um vínculo com a mídia, no caso que os rumores selvagens sobre o desaparecimento de invasores fossem verdade. Ele também manteve um telefone celular consigo explicando que, se a prisão parecesse iminente, eu divulgaria minha posição e as circunstâncias. De nenhuma maneira iria fugir ou resistir à detenção. Lendo essas lembranças pessoais, fica claro que Freeman sabia no que estava se inscrevendo desde o início e estava totalmente preparado para enfrentar as consequências. Ele fez questão de tomar precauções suficientes, pois tinha ouvido histórias de pessoas que entraram na Área 51 e nunca mais foram vistas. Alegando não ter desejo de morrer, ele levou um celular e prometeu deixar mensagens codificadas de seu paradeiro. Ele continuou: há rumores de que a base é protegida por ex-Navy SEALs e pessoal da Força Delta. Se eu desaparecer no ar, vítima da exuberância militar excessiva, o governo terá que dar uma explicação razoável. Ele finaliza essa entrada introdutória reconhecendo a magnitude da confiança que depositou nos repórteres de Las Vegas Sun, que estavam, como ele diz, a um telefonema de tê-lo preso. Ele disse que seu medo se dissipou enquanto ele caminhava para a selva estimulante, mas reconfortante, que seu primeiro objetivo era encontrar uma fonte de água viável. Nas primeiras horas da manhã da quarta-feira,
Freeman começou a escalar a encosta íngreme da montanha de Caveira, sabendo que havia uma nascente do outro lado. Mas então, ele ficou descuidado e antes que percebesse, se deparou com uma visão assustadora. Eu parei no meio do caminho. Lá, diante de mim, engolindo todo o vale, estava uma instalação misteriosa e estranha, diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Deslizando para a proteção dos cactos próximos, Freeman agarrou seus binóculos e freneticamente vasculhou sua mente, pensando que ele deve ter cometido algum erro ou erro de cálculo que o levou a esta enorme instalação. Mas, usando sua bússola para triangular sua posição, ele percebeu que estava, de fato, no lugar certo. Eu criei ao lugar o nome de A Cidade dos Mortos, porque parecia estar abandonada e inicialmente eu podia ver apenas estruturas de aparência bizarra e trailers portáteis. O vale inteiro estava cheio deles. Com uma sensação de desânimo, Freeman aceitou a verdade sobre a sua situação. A enorme instalação que viu abaixo, cheia de guardas e veículos ocupados, era com um enorme bloqueio entre ele e a sua nascente desejada. Sem saber como proceder, Freeman tentou dormir um pouco na coberta da folhagem, despertando algumas horas depois pelo zumbido alto das hélices de um helicóptero. Um Freeman nervoso elaborou seu plano mestre. Ele passaria na cobertura da noite. Resumidamente, ele considerou voltar atrás para evitar o instituto completamente, mas rapidamente decidiu que este era o mais rápido e, portanto, o único caminho. A água também foi uma consideração importante, escreveu ele. Eu precisava de um pouco agora. Quando a noite caiu e o vale foi envolto em trevas, Freeman fez seu movimento. O caminho mais eficiente era uma linha reta, mas logo ele se deparou com a realidade de que era mais fácil falar do que fazer. Ele escreveu: o que teria sido uma caminhada de 45 minutos se tornou uma provação de 5 horas de suspense de parar o coração. Eu me senti como um péssimo ator em um filme que tem que fugir da prisão. Guardas armados estavam por toda parte, verificando portões e estruturas. Andando ao longo das estradas de terra, perto dos meus esconderijos. Prendi a respiração quando luzes poderosas iluminaram os arbustos ao redor. Corri para uma melhor cobertura quando eles desapareceram. Eles suspeitaram da minha presença? Enquanto avançava meticulosamente pelo vale fervilhando de seguranças, Freeman notou um edifício particularmente bem guardado. Ele descreveu que era construído com blocos e rodeado por uma corrente. Ele diz que uma única janela, que era alta demais para ser vista, emitia um brilho pulsante, radiante. Mas Freeman não teve tempo de inspecionar o prédio. Nem era essa o seu propósito em primeiro lugar. Ele continuou, saindo da clareira desolada, evitando por pouco a detecção de um veículo de segurança silencioso, e por fim, foi forçado a pisar bem ao lado da estrada pavimentada para chegar à nascente. Mas antes de estar livre, ele caminhou até uma barricada que bloqueava a entrada para a extremidade norte do complexo. Freeman escreveu: estava acesso como uma árvore de Natal e cercado por um barulho cacofônico que ficava mais alto quanto mais perto chegava. O barulho vinha da sua fonte de energia, um gerador. Um imenso gigante movido a gasolina sobre rodas. Trabalhando no sentido horário, enormes luzes estroboscópicas alternadamente transformavam pontos da paisagem em dia, antes de mudar instantaneamente para outro local. Quem eles estavam esperando? Navegando cuidadosamente ao redor das luzes estroboscópicas, Freeman cronometrou seus movimentos para evitar ser visto, ficando deitado quando elas ameaçavam entregá-lo e correndo para a frente com todas as suas forças quando eram momentaneamente viradas. Assim que conseguiu recuperar o fôlego, ele leu a placa gravada nas proximidades: não atravessar. Os infratores serão processados. Área de exclusão de câmeras. Apenas pessoal com crachá, sem armas de fogo, câmeras, telefones ou binóculos, por ordem da LANLL Corporation. Só depois que ele voltou para casa e investigou um pouco, Freeman fez uma ligação chocante. LANLL significa Los Alamos National Laboratories Limited. Freeman escreveu: eles são as pessoas que nos deram a mãe de todos os segredos do governo, o Projeto Manhattan, que resultou no desenvolvimento da bomba atômica. Estremeci ao pensar no que esses caras estavam trabalhando agora.
Eram 3 horas da manhã da quinta-feira quando Freeman finalmente conseguiu garantir um abrigo na mesma velha cabana do mineiro que salvou a vida dos Death Valley 49ers há muito tempo. Ele havia chegado à nascente e depois de uma noite de descanso e um bom café da manhã, Freeman encheu seus cantis e seguiu em frente. Embora ele tivesse planejado evitar viajar à luz do dia, a todo custo, os eventos imprevistos da noite anterior o deixaram atrasado. E então Freeman andou ansiosamente em plena visibilidade, temendo a possibilidade muito real de ser detectado a cada passo do caminho. Ao passar por uma placa que dizia "Perigo, potencial área de cratera, mantenha-se afastado", Freeman percebeu que havia chegado a um antigo centro de testes atômicos, onde uma instalação nuclear subterrânea havia feito experimentos. Ele correu pela área traiçoeira, que ele sabia que poderia ceder a qualquer momento e fazer com que ele despencasse desesperadamente entre o citação e inferno do plutônio. Seu único alívio temporário veio do conhecimento seguro de que nenhum guarda estaria nesse local perigoso. Observando uma área peculiar sem vegetação, Freeman decidiu jogar algumas rochas pesadas em seu centro de areia pura. Ele disse que elas desapareceram sem deixar vestígios. Quando seu terceiro dia na Área 51 chegou ao fim, Freeman encontrou acomodação em um navio encalhado no meio do deserto. Ele adivinhou que tinha sido uma traineira programada para destruição atômica e análise pós-mortem, antes de ser abandonada por algum motivo desconhecido. Ele assinou esta entrada: "Passei a noite em sua popa decrépita. Alguém quer fazer um cruzeiro?" Na sexta-feira, Freeman se aventurou em um território ainda mais assustador. Enquanto deixava para trás o conforto duvidoso da Terra sob a jurisdição do Departamento de Energia e cruzava para a base aérea do Niles Bombing Gunnery Range. Ele escreveu: "Eu podia sentir os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Este era o lado escuro da Lua. Ou, como o arqueólogo do governo me disse em reverência sussurrada, o buraco negro. Eu havia cruzado uma linha invisível em uma área inexistente." Freeman diz que a área viu a criação do avião de combate supersônico Aurora e que continha a lendária coleção de espaçonaves alienígenas da Força Aérea armazenada em 9 hangares sob a costa alcalina do Lago Papuz, um reino ultra-secreto, segundo me disseram, cheio de sensores subterrâneos que detectam a presença de um intruso imediatamente, e se o transgressor for tão tolo ao ponto de continuar, ele com certeza vai pegar uma passagem para o esquecimento. Infelizmente, Freeman logo ficou alarmado ao perceber que seu telefone havia parado de funcionar naquele local isolado. Mas se ele subisse alto o suficiente, ele seria capaz de enviar textos curtos e enigmáticos para seus correspondentes no Sun, informando-os sobre o seu status da missão. OK em 50 significava que a primeira metade da sua jornada foi concluída com êxito. Por exemplo, enquanto a palavra shopping era um código para site de teste, ele disse que, embora muitos tenham questionado posteriormente por que as autoridades não conseguiram rastrear seu telefone, a geografia complicada tornou improvável a possibilidade de um rastreamento rápido e preciso. No entanto, ele usou uma corda para escalar um penhasco próximo e finalmente foi capaz de contatar a base com seus amigos em casa. Ele disse a Doyle, seu irmão, que iria buscá-lo após a caminhada, citar: "Se eu não saísse até a meia-noite do dia 30, provavelmente não sairia. Eu estava perdido, ferido, capturado ou morto." Ele ligou para sua esposa Donna para dizer que a amava, que em primeiro lugar não gostou da sua ideia de ir. Então ele disse aos repórteres da Sun: "Jerry no shopping, procurando joias, o código para inscrição de 1849. A 50%, com pouca água, mantenha a fé." Então, Freeman aprontou-se para passar a noite, precariamente amarrado no topo de uma saliência estreita no alto cume. Grande parte do relato do sábado é dedicado às reflexões do próprio Freeman sobre as motivações por trás da sua missão. Por que ele arriscou tudo para vir aqui em primeiro lugar? E o vislumbre íntimo em sua mente é intrigante. Ele escreve: "Que irônico que 150 anos depois que os 49ers morreram, eu estou desesperadamente evitando a milícia do meu próprio país, apenas para ver os lugares onde eles trabalharam tão bravamente. Não eram militares. Esses não eram homens da montanha. Eles eram apenas pessoas, como você e eu,
sonhando com uma vida melhor para seus maridos, esposas e filhos. Transbordando de alegria, ele alcançou o destino do Lago Papus, que chamou de o lugar mais restrito da Terra. Antes de prosseguir com a observação de que os alienígenas pareciam estar em falta, assim como os ex-Navy SEALs que deveriam estar protegendo esse lugar. Mesmo assim, ele se divertiu assistindo um helicóptero Black Hawk perseguindo turistas que ultrapassavam os limites da noite escura, enquanto ele permanecia sem ser detectado. Olhando para o lago, Freeman foi dominado por um senso de respeito pela luta dos membros da Lost 49 nesse sato local. Ele explicou: "O leito do lago inócuo abaixo de mim foi de fundamental importância para a sobrevivência deles. Depois de viajar quase 2.000 milhas desde que deixaram os campos de milho verdejantes do meio oeste, 100 homens, mulheres e crianças se reuniram aqui pela última vez. Após um debate contencioso, sua notável coesão foi quebrada para nunca mais ser consertada. O grupo que ficou, disse Freeman, relatou que gravou a data na parede do Nye Canyon para comemorar sua passagem. Levava no bolso uma fotografia desgastada, tirada há mais de 50 anos dessa inscrição. Será que eu encontraria?" Escreveu o cansado explorador impulsado apenas por sua esperança implacável. Infelizmente, a próxima entrada de Freeman revelou que a sua pesquisa foi totalmente infrutífera. Pentear as imensas e intermináveis paredes do canhão em busca de uma inscrição minúscula, presumivelmente envelhecida, era como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Ele lamentou que, se tivesse um suprimento maior de água para mantê-lo, ele poderia ficar mais um dia e ter mais sorte para localizar o artefato. Mas Freeman era um homem experiente em atividades ao ar livre, e por mais que quisesse jogar a cautela ao vento e aguentar um pouco mais, ele sabia que era hora de fazer a longa jornada de volta. No entanto, ele não recuou completamente de mãos vazias. Ele encontrou uma relíquia significativa: um sapato de boi. Por o conhecimento do Freeman, apenas os 49ers haviam conduzido bois pelo Nye Canyon, e tendo visto apenas sapatos de boi recuperados semelhantes exibidos em museus antes, o arqueólogo estava pelo menos consolado por esta descoberta única e inesperada. Lamento não ter encontrado a inscrição, no entanto, eu encontrei evidências do trem de vagões e cheguei a menos de 1 quilômetro do leito do Lago Papus. Agora, não há nenhuma fotografia conhecida do curso do Lago Papus, exceto do Monte Sterling, creio, a 91 km de distância. E existem fotografias tiradas por computador, claro. Você tinha uma câmera com você? Sim, tirei umas fotos magníficas do lugar. O que você fez com essas fotos, senhor? Não fiz nada com elas. Pretendo e tenho uma proposta de livro com o Jeff Foreman Agency em Nova York. O livro se chamará Viagem Proibida e espero incluir essas fotos, mas não o farei até ter certeza que... E eu não acredito que eles vão mostrar nada que possa comprometer a segurança nacional. Mesmo assim, Freeman não teve muito tempo para comemorar. Como ele estava a 35 quilômetros do refúgio da nascente que lhe dera água e abrigo, Freeman estava começando a ficar preocupado. Ele havia esgotado o abastecimento de água e a bateria do telefone tinha acabado. Sem outra escolha, ele relutantemente abandonou seus binóculos de $200, telefone, um cantil extra, seu equipamento de dormir e cozinhar, roupas e provisões extras e se preparou para viajar leve e rápido. Assim que a cobertura amigável do anoitecer o cumprimentou. Ressecado e com medo de morrer de desidratação, Freeman parou no pátio de armazenamento de resíduos atômicos do Departamento de Energia, onde encontrou uma mangueira na lateral do prédio e bebeu à vontade. Mais tarde, comentando o quão trivial essa sede era em comparação com a que os 49ers devem ter passado, Freeman compartilhou uma citação convincente da Juliet Breer, uma mãe daquele grupo pioneiro. Certa vez ela disse: "Muitas vezes senti que ia desmaiar, e à medida que minhas forças iam embora, eu caía de joelhos. Os meninos pediam água, mas não havia nada. A noite chegou e perdemos a noção dos que estão à frente. Eu ficava de joelhos e procurava na luz das estrelas os rastros dos bois, e então nós continuávamos." Comparado a esse sofrimento, Freeman riu da sua própria experiência. Ele não parecia se importar muito com o fato de ter bebido água da mangueira de uma instalação de resíduos atômicos de todos os lugares.
mas os futuros teóricos chamariam a atenção para esse detalhe, citando-o como uma possível causa para os problemas de saúde do Freeman do futuro. Mas depois de quase ser pego pela segurança, uma evasão deliberada daquela instalação assustadora que ele apelidou a Cidade dos Mortos, e alguns dias cautelosos sem alerta máximo, Freeman avistou o perímetro. Ele escreveu: "Eu só queria sair. Eu queria apertar a mão de alguém que não atiraria em mim primeiro." Seus momentos finais dentro da Área 51 foram fundamentais. Ele sabia que não podia se dar o luxo de baixar a guarda, não quando ele passou tão despercebido. A fronteira da base do governo não era o lugar para relaxar ou ficar descuidado. "Faltam 300 metros", escreveu Freeman. Rastejei e rastejei, parando apenas quando os carros puderam ver diretamente a água ao passar. A 30 metros, decolei sem veículos à vista. Subi a colina correndo, sem olhar para trás, e me joguei por cima da crista. Será que o segurança estava esperando por mim no ponto de coleta? Espiei por em cima e avistei um veículo branco. Eu escondi meu equipamento e olhei novamente. Era o Doyle. Os irmãos se reuniram e caminharam juntos de volta para o carro que os esperava, sem dizer nada, até estarem na segurança de um terreno público novamente. Após um período de silêncio atordoado, Freeman falou: "Isso foi um erro, Doyle." Levantando um cantil no ar, Doyle triunfante respondeu: "Isso não foi um erro, Jerry. Essa foi a sua declaração de 'estou bravo e não vou aguentar mais.'" E essa foi a marca de pontuação definitiva no final da missão incógnita impossível do Freeman. Em suas apaixonadas recordações da sua jornada única na vida, Freeman comentou: "Se eu viver até os 100 anos, nunca esquecerei aquela noite palpitante de brincar de esconde-esconde com homens sombrios carregando armas de guerra." Mas, tragicamente, o mundo perderia a alma bondosa e de espírito livre em 2001, quando o câncer de próstata do Freeman, que ele havia mencionado, estava em remissão na série do Sun de 1997, infelizmente avançou e tirou sua vida. Mas apesar de seus dias na Terra terem sido encurtados, Freeman experimentou aventuras e realizou façanhas fantásticas que a maioria das pessoas nunca chegam perto. Mesmo com uma vida longa e plena, o explorador disse aos repórteres no Las Vegas Sun, pouco depois de retornar da sua semana no deserto: "Foi uma grande aventura. Estou com sorte. Eu simplesmente tenho muita sorte." Mais tarde, Freeman revelou que não planejava divulgar sua história por medo do possível risco legal, especialmente porque ele nunca encontrou a inscrição final dos 49ers. Após consultar advogados, passou a falar mais livremente sobre a sua experiência, mas compartilhou que os militares ficaram decepcionados por ele ter entrado no território sem autorização. Ele nunca explicou se houve alguma outra repercussão. Voltando à gravação do programa de rádio da chamada, encontramos um boato muito interessante que nos permite um pouco mais de visão sobre as informações confidenciais que Freeman pode ter observado na Área 51. Sem descrever especificamente o que está nas fotos, é uma fotografia magnífica e nítida do Lago Papus tirada durante o dia. E eu tinha um binóculo poderoso. Parecia um leito de lago seco para mim, nada mais. Bem, isso é o que é. Mas à noite era uma história diferente. O que você viu no... Eu pude ver claramente o que eram luzes de segurança nos perímetros e pude ver luzes que abriam e fechavam no centro do lago. Durante o dia agora, cheguei a cerca de 1 quilômetro do leito do lago. E eu fiquei um pouco preocupado. Não estava tão preocupado com a segurança no chão, mas a segurança do ar teria me encontrado em um piscar de olhos. Porque não tinha muita vegetação. Eu estava almoçando e levando um pouco realmente, e eu senti vibrações. Eu sei que não estava imaginando, porque havia areia descendendo apenas do outro lado desta pequena lavagem. Eu pude vê-lo e pensei, bem, é um terremoto. Bem, então eu percebi, não, isso não é um terremoto. Isso continuou e continuou por talvez quase 2 minutos. É algo que eles estão testando diretamente no subsolo. Ou estava sentindo vibrações completamente da Green Lake. Não sei. Eu não vi nada que pudesse justificar e dizer que... Então, você ficou exatamente quanto tempo na Área 51? Eu estive lá uma semana. Oh, cara, fala sobre arqueologia proibida. Ah, deixa eu te falar. Vou te dizer agora.
Eu tenho boas habilidades de backcountry, mas eu tive muita sorte. Eu acho que se eles tivessem me pego lá, eles teriam me acendido como uma vela romana. No final, ao ponto ao qual Freeman sempre voltava e enfatizava mais era que a sua paixão residia estritamente em aprender a expandir sua compreensão da história americana. Ele estava feliz que a intriga da Área 51 pudesse chamar atenção para seu empreendimento, mas no final das contas, ele desejava que um grupo demográfico mais amplo apreciasse o conflito que os Lost 49ers enfrentaram. Desta forma, o forte grupo de pioneiros não cairia na história esquecida. Ele espera que sua jornada na área desperte interesse de outras pessoas pela história dos pioneiros americanos. Sabendo que provavelmente seria proibido de entrar na Área 51 após trazer sua história ao público, Freeman expressou a esperança de que outros arqueólogos e historiadores continuem o trabalho de onde ele o deixou, esperançosamente descobrindo a 7ª e última inscrição, embora talvez, na próxima vez, com permissão da Área 51. Meu interesse claramente é arqueológico. Eu adoraria ver esses 49ers trazidos à tona, como deveriam ser. Eles são um grupo tão relevante quanto a Donner Party. Mas Jerry Freeman, sempre o lutador, encerrou sua lembrança escrita da sua operação na Área 51 com uma refutação direta. Bem, para todos aqueles americanos quietos lá fora, essa expedição foi para vocês. Sim, sim, sim. Claro que sim.